Fala pessoal, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Estou aqui para mais um dos nossos devocionais, como servir a Deus no trabalho. E é sempre bom lembrar vocês do que é servir a Deus, né? Primeiro, uma das coisas que é muito importante você entender é que servir a Deus é trabalhar, tá? Servir é trabalhar. Não tem como você servir a alguém da qual você não trabalha. Não tem como. Servir significa trabalho. Servir, trabalho. Lembre sempre disso, tá bom? Para que você não confunda outras coisas que são importantes, mas que não é servir. Servir não é se relacionar. Servir a Deus. Então, aqui nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que você precisa fazer para poder conseguir ser ou estar no seu trabalho, se sentir uma pessoa realizada. A primeira coisa que você precisa entender é o que é realização profissional. O que seria realização? Definição de realização profissional. Às vezes ganha muito dinheiro. Será que ganhar dinheiro é realização? Você acha que isso ia te fazer realização? Na maioria das vezes, as pessoas que ganham muito dinheiro que vai entender que o dinheiro em si, o dinheiro só por dinheiro não traz realização. O que traz a realização é o porquê você está buscando o dinheiro. Então, antes de você entender o que é realizar, antes de você conseguir compreender o que de fato era realização profissional para ti, você precisa definir isso na tua mente. Você vai ver que, um exemplo, Jesus, né, o nosso modelo. Jesus, ele foi um cara milionário, ele foi um cara rico? Não. Mas ele teve o suficiente para cumprir o propósito dele na terra. Ele teve o suficiente para poder fazer a vontade de Deus na terra. E eu acredito que isso é o que Deus tem para cada um de nós. Segundo aquilo que Deus chamou para fazer, o que Deus quer te dar é uma medida que seja suficiente ou abundantemente suficiente para poder te dar tudo que for necessário para que você cumpra o propósito de Deus. Então, se você está no seu trabalho, independente se o trabalho talvez não é o que você sonhou, se independente se talvez você está num lugar onde você almeja ter lugares maiores, eu aprendi sobre algo que fala sobre satisfação ou gratidão ou contentamento. Talvez a palavra mais certa seria contentamento, né? E eu vi uma expressão esses dias que me chamou muita atenção. Contentamento não é olhar para o futuro e se achar contente com o resultado que você tem. Porque você tem mais sonhos, você tem outros projetos que são muito maiores que isso. Mas contentamento é você olhar para o teu passado e conseguir enxergar o tanto que você já caminhou, o tanto que Deus já te abençoou, o tanto que Deus já fez por você, né? Então aí sim você vai realmente entender o que é a palavra contentamento. E a realização, ela tem muito a ver com isso. A realização principalmente profissional, porque nesse afoito de ser ou de buscar essa realização profissional, muitos pais de família, muitas mães de família têm perdido o seu casamento, têm perdido os seus filhos, nessa euforia de buscar uma realização que nunca vai vir. E eu quero ler um texto aqui para vocês que vai fazer você compreender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Estou um pouco gripado, então perdoa aí se de vez em quando tiver que tirar uns espirros da garganta. Olha aqui o que fala no livro de Jeremias 29:11, um texto bem conhecido até. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, ou o fim que desejais, né? E esse texto ele é muito pertinente, porque ele tem várias outras comparações aqui que depois eu posso estar falando com você, mas ele começa falando algo muito enfático, muito interessante, que é: eu é quem sei. Deus está falando, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, se os pensamentos de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que os pensamentos de Deus não são os nossos. O livro de Isaías fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E quantas vezes você se pega, talvez, tentando realizar sonhos pequenos? Porque talvez a sua fé não alcance esses sonhos grandes. Me perdoe, gente. Talvez a sua fé não alcance esses sonhos grandes que talvez estão no teu coração. A sua capacidade só te dá, da tua fé só te dá de alcançar coisas um pouco menores, né? E essas coisas menores, muitas vezes você focado nessas coisas menores, primeiro vai te trazer uma frustração muito grande, porque eles são pequenos, são pequenos. A questão não é se é mais fácil,
A questão é se é para você. Talvez aquele que era grande era para você. Era algo que Deus te deu para você sonhar. É algo que Deus te deu para você concluir. Só que por você achar que não era capaz, por você achar que não era o suficiente, por você achar que a tua capacidade não dava, e de fato você não estava errado, realmente a sua capacidade não dá, realmente você não tem, mas é o Senhor que vai te capacitar. Se Ele colocou isso no teu coração, Ele vai. Então é os pensamentos dEle. É Ele que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Quantas vezes, quanto tempo da minha vida eu gastei tentando realizar os meus planos, os meus projetos, e que não era ruim, só não era a vontade de Deus. Não era grande demais, era até às vezes muito, mas muito menor, mas não era a vontade de Deus. Então o que você acha? É mais fácil você alcançar um grande no propósito de Deus, ou você alcançar um pequeno fora do propósito de Deus? E muitas vezes você não entende que Deus te leva em alguns serviços, em algum projeto, que talvez você nem queira. Quantas pessoas nem vão? Eu já tive situações assim que eu não quis nem orar. Às vezes a gente não quer orar porque já está revoltado mesmo, com medo de Deus falar não e a gente quer ir. Ou a gente não quer orar porque já está cansado de nunca, né, receber aquilo que a gente queria. Quando de fato Deus não quer que a gente vá por ali, né? Mas a verdade é que esse senso de rebeldia, esse senso de rebeldia que a gente tem mediante a muitos fracassos, a gente começa a ficar meio rebelde, meio resistente, e essa rebeldia começa a trazer algo muito nocivo para a nossa alma, e aí a prosperidade cada dia ficando mais longe. Então você precisa compreender que os seus planos, é bem certo que pode ser que não sejam os planos de Deus. Os seus projetos podem não ser o projeto de Deus. E é interessante porque Deus faz esse versículo, ele deixa bem claro, que ele fala assim, ó, o final é o que você deseja. Tanto é que no final do versículo ele fala assim, ó, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então a vontade de Deus, Ele quer te dar o fim que você deseja. Porém não vai ser da forma que você deseja. Faz sentido? É bem diferente o final ser o que você deseja, mas o caminho não era o que você deseja. Você já pensou, Deus estava levando um povo de uma terra que manava leite e mel. Estava saindo do Egito, de uma terra de escravidão, e ia levar ele para uma terra que mana leite e mel. Qual que era a vontade do seu povo? Chegar na terra de mana leite e mel. Mas a vontade deles era passar pelo deserto? Se Deus fosse perguntar para eles, se Deus fosse falar para eles que eles iam passar quase 40 anos no deserto ali, você acha que eles iam querer? Eles não teriam nem entrado. Demorou 40 dias para o espinho ir lá, e eu tenho certeza que talvez teve gente reclamando ainda, que achou que demorou muito ainda 40 dias. Eles demorou foi 40 anos. E aí você me pergunta, você mas e aí? Eu falei assim, não, você precisa buscar quais são os planos de Deus para a tua vida. Seja ele pequeno, seja ele grande, não importa, querido. O importante é você combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a tua fé. Porque na ânsia de ter uma vida, de um plano de realização, muitos estão perdendo a sua família, muitos estão perdendo seus filhos, muitos estão perdendo outras coisas que o dinheiro não compra. Perdendo saúde, o dinheiro não compra. Do que adianta você ter tanto dinheiro? Você tem dinheiro, uma casa de 10 cômodos, 10 quartos, mas você não tem um amigo para levar. Você não tem uma família para se divertir. O que adianta você ter um melhor colchão, a melhor cama, a mais cara, mas não ter sono. Ter uma melhor geladeira grandona, cheia de comida, mas cheia. Não pode comer, está doente. Então o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas tem coisas que o dinheiro não compra. E só o dinheiro por dinheiro, querido, não vai te fazer ser uma pessoa próspera. O que vai fazer você alcançar a realização, o que vai fazer você ter senso de realização de fato, é entender que Deus tem planos ao vosso respeito. E os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E aí nesse texto você vai ver uma outra coisa que ele fala, que é pensamento de paz e não de mal. Porque muitas vezes quando Deus coloca nesse caminho, qual que é a primeira coisa que vem no nosso coração? É o mal. Pensamento de mal. Sabe, o povo de Israel, quando estava no meio,
ali quando Deus deu, não tinha água, e reclamou que não tinha água, que lá no Egito tinha água, e depois ele reclamou que não tinha pão, Deus mandou pão, aí depois reclamou que só tinha pão, aí Deus mandou cordonizes, aquelas carnes, aí reclamou do mesmo jeito. Quer dizer, quando a gente está insatisfeito, nada para nós está bom. E aí é que eu falei sobre aquela questão de ter a chamada de satisfação, né? Que eu falei no início, de você aprender a olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, em vez de ficar só olhando para o seu futuro e gerando uma vida de ansiedade. Mas às vezes você tem que dar uma olhadinha para trás para poder ver de onde Deus te tirou. Deus tem algo grandioso para a tua vida? Tem algo grandioso para a tua vida, eu tenho certeza disso. Mas você precisa compreender que os planos de Deus não são os vossos planos. E talvez você está aí, talvez na transição de carreira, talvez você está num serviço que não é muito bom, talvez você está empreendendo, mas as coisas parecem que não vai. Busca o Senhor. E eu quero fazer uma oração para poder dar o start nessa tua vida, nessa tua jornada de buscar a orientação de Deus, através de uma oração. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. O que eu te peço nesse momento, Senhor, é que capacite a vida do teu servo, da tua serva, segundo o entendimento que eles têm. Abra, ó Deus, a sua mente, para que os seus pensamentos possam adentrar. Inculque-os a tua palavra, que eles possam compreender, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem é muito melhor, é muito mais alto, que os projetos que o Senhor tem para a vida deles são muito melhores, e que a cada dia, querido Deus, vai te fazer possa fazer você avançar na tua vida profissional. Tenho certeza que Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem que te levantar, porque Deus é assim que Deus trabalha. Deus pega os que não são para confundir aqueles que são. Por isso, Pai, no nome de Jesus, abençoe a vida desse meu irmão, abençoe a vida dessa minha irmã, dê a ele o direcionamento que ele precisa para tomar as decisões corretas. Muitas vezes o inimigo tenta colocar armadilhas no meio do percurso, trazendo confusão, se é esse ou se não é aquele, por medo de não estar tomando a direção certa. Muitas vezes nós paramos, nós nos sentimos travados, mas eu te peço que no nome de Jesus, que o inimigo não venha prosperar sobre esses planos, sobre a mente dele. Declaro a mente dele sendo cativa ao Senhor e o teu Espírito Santo tomando comando, em nome de Jesus. Querido, perdoe, a minha garganta não está muito boa, eu estou aqui um pouco gripado, mas eu não poderia deixar de te abençoar, né? Então que essa palavra possa ter entrado dentro do teu coração e possa levar você a uma reflexão muito mais profunda de você com Deus. Fecha a porta do teu quarto. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo. Deus vai falar contigo. Talvez Ele já esteja até falando e você não esteja ouvindo, tá bom? Conte comigo sempre. Nós temos um clube de desenvolvimento para pessoas cristãs. Se você quer começar a aprender a ouvir a voz de Deus, a entender o que Deus tem para a tua vida, e se para isso você acredita que se faz necessário ter um homem de Deus, ter uma pessoa que conheça aí, bem experimentado nessas questões profissionais dentro de empresa, né? Como eu alcancei aí alguns cargos muito rápido servindo a Deus, e eu quero poder compartilhar isso contigo. Então faça parte do nosso clube, né, com R$29 apenas, né, mensais aí, você participa. Então aí você vem, entra, faz um mês, vê se você gosta. Se você não gostar, tá tudo certo. Deus te abençoe do mesmo jeito, tá bom? Mas lá pelo menos é um lugar que é nosso. Temos nosso grupo do WhatsApp aí pra gente estar batendo um papo junto, tá? Pra te dar assessoria num lugar um pouco mais privado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima noite aí.